Salve minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. O vídeo de hoje com muito conteúdo, com muita notícia exclusiva para você vascaíno que tá aí do outro lado da telinha. Então, já acompanha o vídeo até o final, a gente vai trazer todos os detalhes da rodada do Campeonato Brasileiro que já iniciou, né? Ontem tivemos alguns jogos importantes aí que obviamente impactaram a tabela e também o Vasco aí, né, em relação ao futuro da competição. Vamos falar muito também sobre o jogo de hoje à noite entre Atlético Goianiense e Vasco, que pode ser aí a quarta vitória consecutiva do Vasco na competição, algo que não acontece, há 10 anos. Então o Vasco podendo quebrar mais um tabu nessa partida de logo mais. A gente vai trazer para vocês todos os relacionados para a partida, provável escalação aí para esse jogo de logo mais. Vamos falar um pouquinho também já sobre o próximo jogo do Vasco contra o Atlético Mineiro fora de casa, né? Partida aí muito importante para o Vasco seguir crescendo dentro da competição e já se aproximar, quem sabe, de um seleto grupo ali de classificação para a Libertadores da América. E também vamos falar de contratação, porque o Pedrinho não viajou para Goiânia por um bom motivo. Pedrinho está trabalhando, focado em busca aí de 2 reforços, e a informação é que o Vasco quer um jogador de altíssimo nível para o sistema defensivo. Então, peço para você acompanhar o vídeo aqui até o final, não deixa de acompanhar porque tem muita notícia importante. Peço também a sua colaboração, deixando aquele joinha, deixando aquele like, aquela curtida lá embaixo do nosso vídeo, e convido você, vascaíno, convido você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, que ainda não segue a gente aqui no YouTube, tá dando mole, tá perdendo tempo, né? Aqui é o maior canal de notícias do Vasco no YouTube, na internet brasileira. Então já corre lá embaixo do vídeo, você vai encontrar um botão vermelho bem grande escrito inscreva-se. Pô, Mário, não sei ler, não sei escrever, não tem problema nenhum. É um botão grandão vermelho. Clica nele, automaticamente você já fará parte da nossa família, não tem que pagar nada, é totalmente gratuito, né? E como eu falei, quem puder também ajudar o canal, deixando o like e compartilhando o nosso vídeo, a gente fica muito agradecido, a gente fica muito honrado com a ajuda de você, vascaíno, que está aí do outro lado da telinha nesse momento, beleza? E antes da gente dar início aqui ao vídeo de hoje, eu não posso deixar de dar aquela indicação, né? Aquela dica para a rapaziada que muitas vezes está na correria, não consegue chegar a tempo em casa para ver um jogo, ou gosta de acompanhar a tabela em tempo real, gosta de ver jogos aí de outros times em tempo real. Cara, tudo isso você encontra de forma gratuita, de graça, lá na Flash Score, que é a parceira aqui do canal, que é o aplicativo de futebol no mundo inteiro, mas com mais downloads, né? O melhor aplicativo, o melhor site do mundo inteiro do assunto futebol. Então você que quer ficar bem informado de graça, primeiro link aqui na descrição do nosso vídeo é o link para você baixar, fazer o download da Flash Score no seu celular, tem em todos os telefones, como eu falei, totalmente gratuito, não perca tempo. Corre lá no primeiro link aqui na descrição do vídeo e faça o download para você garantir aí esse aplicativo maravilhoso no seu celular, beleza? Então, bora dar início aqui ao vídeo falando um pouco sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, né? A rodada que começou no final de semana com alguns resultados positivos para o Vasco, né? O Cruzeiro venceu o Red Bull Bragantino, resultado aí que segurou o Red Bull ali próximo do Vasco, né? O Red Bull que tem nesse momento 22 pontos, está na 9ª colocação, ou seja, o Vasco vencendo hoje pode ultrapassar. Tivemos também o Bahia perdendo em casa para o Cuiabá, um resultado surpreendente, né? O Bahia que vai muito bem até o momento na competição teve esse revés. Ontem tivemos o Juventude em casa empatando com o Atlético Mineiro, um ótimo resultado para o Vasco. Por quê? Porque o Galo não disparou, não saiu ali, né, muitos pontos na frente do Vasco, e o Juventude chegou aos 20 pontos e continua uma posição atrás do Vasco na tabela desse momento, apesar do Juventude ter um jogo a menos no Campeonato Brasileiro. E aí a rodada seguiu, né, com a vitória do Corinthians, né, por 2-1 contra o Criciúma. Essa vitória ali colocou o Corinthians com 15 pontos na tabela, deu um salto, mas ainda assim continua na zona do rebaixamento, e o Criciúma ficou estacionado com 17, né? Não vai encostar no Vasco ali com 20 pontos, ou seja, um resultado teoricamente também positivo, entre aspas, né? O melhor teria sido um empate, mas não deixa de ser um resultado ali que não atrapalha o Vasco nesse momento. A rodada segue hoje
com Atlético Goianiense e Vasco, São Paulo e Grêmio, Botafogo e Palmeiras, Fortaleza e Vitória, Inter e Flamengo e Fluminense e Atlético Paranaense. Ou seja, tem jogos importantes ali que a gente vai ter que ficar de olho, secando adversários diretos aí nessa briga por Sul-Americana, pré-Libertadores, mas o importante é o Vasco fazer o dever de casa. E o que é fazer o dever de casa hoje? É vencer. Vencer fora de casa mais uma partida, que seria a segunda vitória fora de casa consecutiva e a quarta vitória do Vasco seguida no Campeonato Brasileiro. Algo que não acontece há quase 10 anos, há quase 10 temporadas no Campeonato Brasileiro de Primeira Divisão. Eu vou falar para vocês, a confiança está altíssima. A gente vai encontrar um adversário que vai ter que sair para o jogo. O Atlético Goianiense hoje é o vice-lanterna da competição, com apenas 11 pontos conquistados até o momento. E acreditem vocês ou não, desses 11 pontos conquistados pelo Atlético Goianiense no Campeonato Brasileiro até agora, apenas 2 pontos foram jogando lá em Goiânia, no estádio deles. Ou seja, eles são os piores mandantes do Campeonato Brasileiro até esse momento, e o Vasco vai ter que tirar proveito disso. Por quê? Vai encontrar um time nervoso, vai encontrar um time ali que precisa vencer essa partida para poder respirar dentro da competição, vai encontrar um time que vai ter que se expor, vai ter que sair para o jogo, e o que isso significa? Vão errar. O time do Atlético Goianiense vai dar espaço para o Vasco. Em algum momento da partida, eles vão cometer erros e o Vasco vai ter que tirar proveito desses erros, desses espaços, para poder conquistar essa vitória. E eu vou falar para vocês, o Wagner Mancini, que é o treinador do Atlético Goianiense, deu uma entrevista ontem falando que vai jogar com intensidade e que vai jogar com agressividade. Para mim, isso é a melhor notícia possível. Por quê? Porque o Vasco é um time que consegue controlar muito bem os adversários nesse momento sob o comando do Rafael Paiva. E eu vou dar um spoiler aqui para a rapaziada. O Rafael Paiva vai buscar um gol hoje nos 10 primeiros minutos. Ele quer conseguir sair na frente do placar para colocar ainda mais pressão na equipe adversária, para fazer com que o Atlético Goianiense tenha que se expor ainda mais, causar um nervosismo ainda maior. E eu estou muito confiante que essa estratégia do Rafael Paiva vai dar certo e que o Vasco vai construir até um placar elástico, até podendo sair com 2, 3, 4-0 se conseguir fazer esse gol cedo na partida. Do lado do Vasco, um clima muito positivo, né? Apesar do Vasco não ter tido os reforços do Souza, do Alex Teixeira, do Coutinho e também do Emerson Rodrigues, né? E também do próprio Dimitri Payet, que não pôde viajar, o elenco está muito unido. A gente ontem transmitiu a chegada dos jogadores ao hotel, né, lá em Goiânia, e um clima muito bacana, todos os jogadores com um sorriso no rosto, um clima muito também feliz da torcida do Vasco, apoiando, cantando, brincando, né, que a Goiânia agora virou, a gente brinca, a Barreira virou baile, agora é Goiânia que virou baile, depois vai ser BH que vai virar baile. Então a torcida está muito motivada, vai lotar, né, o estádio lá para poder apoiar nosso time, né, e tem infelizmente uma grande dúvida para o jogo de logo mais. Infelizmente, o Adson, que viajou, tá relacionado, tá lá no hotel junto com o restante dos jogadores, ele tá com um edema na coxa direita. Ele é dúvida, ele vai ser testado logo antes da partida ali, né, no aquecimento. Se o Adson não puder jogar, temos ali 2 jogadores que poderiam substituir. Na verdade, 3 jogadores que poderiam substituir o Adson. Rossi, que é improvável que seja titular pelas péssimas atuações que teve nos últimos jogos. O Ryan, que é um jogador da posição ali, né, um ponta que joga pelos lados de campo, ou ele pode colocar o JP. Aí você fala, pô, Mário, mas o JP é meia, joga mais como um segundo volante. Se o JP entrar, ele vai povoar mais o meio de campo e dar mais liberdade para o Matheus Carvalho, para o Praxedes aí se deslocarem também pelas beiradas. Então o provável time, a provável escalação do Vasco hoje deve ser a seguinte: no gol, Léo Jardim, nas laterais, esquerda, Lucas Piton e direita, PH, dupla de zaga, Léo Pelé e Maicon, meio de campo, Hugo Moura, Matheus Cocão e o Praxedes, e lá na frente, Adson, se tiver condições de jogo, caso contrário, o Rafael Paiva vai escolher o substituto, David e Pablo Verrete. E temos novidades também nos relacionados para a partida, que a gente vai trazer para vocês aqui agora a lista completa dos jogadores relacionados. E o que me chamou a atenção foram 2 atacantes que não foram relacionados. Fiquei até um pouco triste, porque eu gostaria de ver os 2 crias aí nessa lista, né, que foram o Bruno Lopes, um menino de 16 anos, e o Eric Marcos. Não sei exatamente, foi questão tática, questão técnica ali dos 2 não terem ido para o jogo, ainda mais com essa possível lesão do Adson. Acho que era importante
ter, né, os dois meninos aí participando dessa viagem. E tivemos as voltas aí do Rojas, zagueiro, e do Galdames na lista de relacionados, e de um atacante da base que é o GB. Então a lista é a seguinte: Adson, David, Galdames, GB, Hugo Moura, JP, Kehler, Leandrinho, Léo Pelé, Léo Jardim, Lucas Piton, Maicon, Matheus Carvalho, Paulo Henrique, Praxedes, Puma Rodrigues, Ryan, Rojas, Rossi, Sforza, Verrete, Vitor Luiz e Zé Gabriel. É a lista dos jogadores aí que vão para a partida logo mais, né? E tem um detalhe também muito interessante, que é o JP. O JP, antes de chegar ao Vasco, lá atrás em 2017, ele era jogador do Goiás, muito jovem, com 13, 14 aninhos. Então vai ter aí o prazer de jogar na casa dele, em Goiânia, né? Vai ter aí o prazer de jogar na frente da família, dos amigos, né? Que é muito importante também para o menino, né? Que chegou agora ao profissional, tá tendo a primeira oportunidade de voltar a jogar na cidade de onde ele surgiu. E para o jogo de logo mais, a gente com certeza vai fazer toda a cobertura, como a gente sempre faz. Nosso jornalista, o Lineker, já está lá em Goiânia, cobrimos ontem a chegada do Vasco no hotel. Hoje a gente vai ficar o dia inteiro na missão aí de trazer informação para vocês. Já na hora do almoço, já estaremos no estádio durante a nossa live ali, a hora do Vasco, com o Baran, com o Lineker e com o Edu. Então você que quiser assistir a live na hora do almoço, já estaremos lá no estádio fazendo a cobertura. E depois, normalmente, de tarde, vamos fazer nosso conteúdo de pré-jogo. E assim que o jogo terminar, estaremos ao vivo aqui para fazer a cobertura também. E tem uma dica para você que quer ganhar uma camisa hoje do Felipe Coutinho, número e nome nas costas. A nossa parceira do canal, a Betwinner, vai estar dando 10 camisas do Coutinho hoje após a partida terminar e mais R$1.000 no Pix para cada vencedor. Quer participar do sorteio? Primeiro comentário fixado do vídeo de hoje tem o link da Betwinner para você se cadastrar. E não esqueça, você se cadastrando até a hora do jogo, além de você participar do sorteio, quando você fizer o seu primeiro depósito de qualquer valor acima de R$10, você também ganha aí R$300 de boas-vindas para você, ó, botar aquela graninha na vitória do Gigante da Colina, beleza? Falar agora sobre mercado da bola. Muita gente ontem criticou. Porra, Mário, o Pedrinho não viajou com o elenco para Goiânia. Quem viajou foi o Felipe Maestro e o Marcelo Santana, que é o diretor de futebol. E eu vou falar para vocês, cara, o Pedrinho ele não vai viajar todos os jogos. O Pedrinho tem que trabalhar e tem que trabalhar muito porque ele tá atrás de reforço. Ele ficou no Rio de Janeiro justamente porque ele tá aí negociando contratações nessa janela de transferências para o Vasco. E o que a gente soube é que o Pedrinho ele está focado em trazer um grande nome para o sistema defensivo. Um jogador de alto nível, um jogador experiente que chegaria para assumir a titularidade ali no sistema defensivo do Vasco ao lado do nosso querido João Vitor quando voltar de lesão daqui a 2 semanas. O nome do Mina ganha muita força, né? O Mina, que é um jogador com grande passagem pelo Palmeiras, jogou no Barcelona juntamente com quem? Com o Felipe Coutinho. O Mina e o Coutinho são muito amigos, muito próximos, e parece que o Coutinho pode ter uma interferência nesse convite aí do Mina vindo jogar no Brasil. Ele tem proposta do Botafogo, tem interesse de outros 2 clubes brasileiros aí no retorno dele para o Brasil, porém a vinda do Coutinho para o Vasco pode significar aí, né, um avanço nessa negociação, um avanço nessas conversas entre o Pedrinho e o Mina, né, que pode ser intermediada, né, pode ter aí esse convite especial de um amigo dele que é Felipe Coutinho. Não é fácil a negociação. O Mina hoje ele tem contrato no futebol italiano com o Cagliari da Itália, ele tem mais 1 ano de contrato por lá. O salário do Mina é um salário alto para o futebol brasileiro, passa de R$1 milhão por mês. Um jogador que é zagueiro, o zagueiro geralmente não tem salário tão alto, mas como o real está muito desvalorizado frente ao dólar e frente ao euro, um salário hoje de 200 mil euros significa mais de R$1 milhão por mês. Então tem essa questão salarial que pode ter um impacto, pode ter uma importância muito grande aí para essa vinda do Mina para o futebol brasileiro, mas o fato é, Pedrinho tá trabalhando, não é só o Mina que ele tá aí visando, né? Não é só o Yerry Mina que tá na lista de reforços do Pedrinho, tem outros nomes. Ele tentou o Pepe, o português, tentou também o jogador que foi pro Corinthians, né? Esqueci o nome dele agora, mas enfim, o Pedrinho tá focado, temos que deixar o Pedrinho trabalhar quietinho, caminhando, trabalhando forte nos bastidores. Além do zagueiro, ele também tá atrás de mais um atacante,
tá focado para buscar mais um jogador para o setor de ataque, né? O nome do uruguaio Brian Rodrigues agrada e muito ao departamento de futebol do Vasco, um jogador de 24 anos, um jogador que ainda tem muito para crescer na carreira. Hoje ele está no América do México, né? O maior clube mexicano, porém ele quer vitrine, ele quer jogar num clube brasileiro para poder, quem sabe, ter aí um destino para a Europa no futuro. Então o Vasco tem esse interesse, o Pedrinho está tentando um possível empréstimo com a opção de compra aí no final do contrato. Então, cara, como eu falei aqui no título do vídeo, como eu falei nas últimas lives, vamos deixar o homem trabalhar, vamos deixar o Pedrinho focar nesse momento aí, nessas negociações. Ele também está tentando aí desvincular alguns jogadores do atual elenco do Vasco. Já saiu o Cleiton, já saiu o Ulisses, o Vasco vai tentar emprestar outros atletas como o Serginho, provavelmente o Galdames. Então nesse momento ter paciência, ter calma. Já apresentamos 4 reforços e o Pedrinho vai seguir nesse momento aí buscando mais soluções de momento para o Vasco da Gama. Beleza, rapaziada? Ó, antes de terminar o vídeo, não esquece, primeiro link aqui na descrição, Flash Score, primeiro comentário fixado, BetWinner, façam seu cadastro. Quem puder também, não esquece de dar aquele like, se inscrever aqui no canal e compartilhar o vídeo nas suas redes sociais. Tamo junto, daqui a pouco, meio-dia, tamo de volta. Não esquece que todo dia, de segunda a sexta, tem a nossa live aqui, meio-dia. Não tem notificação do YouTube nessa live, mas tem live todo dia, meio-dia, a hora do Vasco, com Edu Canelas, Lineker Beyond e nosso amigo Baran, participando aqui todos os dias das nossas lives ao meio-dia, ao vivo no canal. Beleza? Tamo junto, de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco. Valeu!